Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Né, a série mais aguardada, né, desse playoff. Todo mundo tava querendo que essa série acontecesse, né? Os dois melhores times do Oeste, os dois melhores times da temporada, né? Dois times que passaram das 60 vitórias. O KC fechou com 64, o San Antonio com 62. Dois times que criaram uma rivalidade durante toda a regular, com o San Antonio vencendo 4 dos 5 jogos que disputou contra o Thunder. Toda a questão de Wembanyama e Chet Holmgren, né? O Wemby, né, com esse ódio velado pelo Chet, né? Uma coisa impressionante. 2 candidatos a MVP. O Wemby ficou em terceiro, o Shea levou o prêmio, inclusive o Adam Silver, para dar aquela alimentada na rivalidade, fez a cerimônia da entrega do MVP-C no primeiro jogo, né? Foi lá em Oklahoma. O Shea recebeu o troféu com o Wemby assistindo, o que com certeza deve ter servido como um combustível a mais pro Wemby. Ele mesmo falou depois do jogo, né? Ele foi perguntado se o jogo de hoje tinha algo de pessoal pra ele. Ele falou que sim, que era algo pessoal. Então, cara, é uma série que tem todos os elementos pra ser épica, pra ser uma das melhores séries da história, uma das melhores séries, né, de todos os tempos. E o primeiro jogo já foi um baita início, né, cara? Assim, um primeiro jogo que foi pra 2 prorrogações, uma batalha física, 2 times jogando num nível muito alto. E no fim, o San Antonio Spurs saiu vencedor, né? Mesmo jogando fora de casa, sem De'Aaron Fox, enfrentando o atual campeão que estava completo, né? Que teve a volta do J-Dub, que jogou bem o J-Dub, tá? Né? Daqui a pouco vou falar mais sobre os destaques positivos e negativos dos dois times, mas já quero deixar registrado que o J-Dub voltou bem, o que é uma notícia muito boa pro Thunder. Mas mesmo com o J-Dub de volta e tudo mais, o Spurs foi lá e venceu a primeira batalha, 122-115. Spurs larga na frente na série, rouba o primeiro mando de Oklahoma, tendo o Wembanyama sendo o grande fator de desequilíbrio. A gente vai falar sobre o baita jogo que o Dylan Harper fez, foi um jogo absurdo, né? Um duplo-duplo com 7 roubos de bola, se não me engano, a maior marca da história de um jogador do Spurs nos playoffs e a maior marca de um novato desde Magic Johnson. Dylan Harper jogou pra caralho. Um jogo absurdo o Dylan Harper. Keldon Johnson veio muito bem do banco. Devin Vassell teve, né, uma ótima contribuição, inclusive dando aquele tocaço em cima do Chet naquele final do jogo, que me deixou muito puto, inclusive, né? Porque quando você vê o seu pivô sendo bloqueado por um guard, o torcedor do Spurs não sabe o que é isso, né? Porque o Wemby nunca é bloqueado por um guard. Nunca vai ser bloqueado por um guard, né? Mas o Chet, ele tem dessas, né? Ele tem dessas, o Chet. Magrelão, ele gosta de irritar de vez em quando. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Mas o Vassell teve uma ótima contribuição. O Keldon Johnson, o Dylan Harper foram incríveis. Mas o Wemby o que esse cara fez foi surreal, assim. 41 pontos, 24 rebotes, 3 tocos. É assustador, cara, assim. É realmente assustador o que esse cara faz. São 22 anos, mano. São 22 anos e esse é apenas o 3º ano dele na liga, mano. E ele tá metendo um 40-20 numa final de conferência contra o atual campeão. Isso é Victor Wembanyama, entendeu? Isso é Victor Wembanyama. O jogo inteiro onde o Thunder não teve nenhuma resposta pro Wemby, né? O Thunder adotou a estratégia de marcar o Wemby com jogadores menores para botar um pouco de pressão embaixo, para tentar forçar turnover e usando o Chet ali na cobertura. Eu, particularmente, não acho uma estratégia errada
Eu falei sobre isso no pós-jogo. E mantenho a minha opinião. Eu não acho que usar um J-Dub ou um Caruso pra marcar o Embi uma estratégia errada. Eu não acho. Não acho. Eu, inclusive, se fosse o Dagenô, faria a mesma coisa. Usaria o J-Dub pra marcar o Embi. Porque eu não acho que é sustentável você ficar marcando o Embi no mano a mano toda hora. Você, é fácil, pega o seu pivô e bota no Embi. Não, não é assim. No longo prazo do jogo, o Embi vai ganhar embates. Fora a forma como ele vai tirar o seu pivô do garrafão, vai abrir espaço no garrafão. Então, eu não acho errada a estratégia de usar um cara menor para marcar o Embi e usar o seu pivô na cobertura. O problema do Thunder, e pra mim foi o grande erro dessa estratégia do Dagenô, foi o posicionamento do Chet na cobertura. Porque ao invés do Chet ficar próximo do Embi, quando ele tava ali sendo marcado pelo J-Dub, pelo Caruso, enfim, ele ficava no corner, marcando o Champagne, marcando o Devin Vassell. E aí na hora que o Embi girava pra finalizar, a cobertura estava atrasada, o Chet não conseguia chegar para contestar. E aí toda hora o Embi conseguia girar e finalizar tranquilo, porque ele estava sendo marcado por um cara 30 centímetros menor do que ele, 40 centímetros menor do que ele. E aí ficava fácil. Se o posicionamento do Chet tivesse sido melhor, se ele tivesse ficado mais junto ali na hora da cobertura, o Embi não teria tido tantas finalizações limpas como ele acabou tendo. E o principal, que foi o que pra mim mais machucou o Thunder no jogo, ele não teria pego tanto rebote ofensivo. O Embi pegou 9 rebotes ofensivos. É muita coisa, cara. É muita segunda chance cedida por um time como o Spurs, que aproveita essa segunda chance, que não desperdiça essas segundas chances. Inclusive, muitas dessas segundas chances acabaram virando cestas do próprio Embi. Porque ele errava a bandeja, mas quando ele pegava o rebote, coitado, o cara que tava marcando ele, o J-Dub, o Caruso, não tinha o que fazer. Aí o Embi ia lá e dancava na cabeça deles toda hora. Se essa cobertura do Chet tivesse sido mais próxima, primeiro, o Embi não conseguiria finalizar com tanta tranquilidade como ele conseguiu, e na hora que ele errasse a bandeja, ou a dunk que fosse, o box out do Thunder seria mais eficiente, porque teria o Chet fazendo o box out. E não só um J-Dub ou um Alex Caruso. Então, repito, marcar o Embi com um jogador menor não é um erro pra mim. O erro é o posicionamento do Chet. Ah, Luiz, mas se o Chet ficasse mais próximo na cobertura, o Embi ia achar um passe pra alguém livre no corner que ia matar de 3. Irmão, escolha o seu veneno. Se você tá enfrentando o Wembanyama, você vai ter que abdicar de alguma coisa, você vai ter que ceder alguma coisa pro Spurs. E nesse caso, eu prefiro muito mais ceder 15 arremessos livres no corner pro Champagne, pro Devin Vassell, o que seja, do que ceder 9 rebotes ofensivos pro Embi. Do que ceder o caminhão de finalizações limpas que ele teve. Entendeu? Inclusive, o Chet, nas vezes que ele contestou o Embi, ele teve uma boa performance. Inclusive, deu aquele tocaço ali no final da primeira prorrogação, né? Que foi um absurdo aquele toco do Chet, que veio exatamente numa cobertura. A bola vai pro Embi naquela jogada, o Caruso faz o primeiro combate, aí o Cason Wallace se atrapalha. Quando o Embi vai finalizar, o Chet tá na cobertura. Ele tá próximo na cobertura e consegue o toco. Pra mim, a principal correção do Thunder, ou uma das principais correções do Thunder pra esse jogo 2, que inclusive é hoje, é isso, é o posicionamento do Chet. Você quer usar o J-Dub e o Caruso pra marcar o Embi? Ok, o Chet tem que estar próximo. Não adianta você marcar assim e o Chet tá longe. E o Chet tá marcando o perímetro. Não adianta. Entendeu? Não adianta. Enfim. O Embi comeu o garrafão do Thunder vivo, fez o que fez, ainda meteu aquela bola de 3 absurda ali na prorrogação, que foi uma facada no peito do Thunder. Né? O Thunder tava vencendo por 3. O J-Dub força uma bola
completamente desnecessária. Inclusive, o que o Thunder desperdiçou de chance de matar o jogo foi brincadeira, né? O Thunder fez um jogo ruim. O Shai fez um jogo terrível. O AJ Mitchell fez um jogo ruim. O Chet fez um jogo ruim, né? Eu sei que do jeito que eu falei parece que eu tô passando pano pro Chet, mas não, o Chet fez um jogo horrível, especialmente na parte ofensiva, né? Foi mal utilizado no ataque? Foi. Dagueneau errou? Aí eu vou falar, aí a estratégia da Dagueneau foi errada. A forma como ele usou o Chet no ataque foi errada. Ele posicionou mal o Chet na defesa e usou mal o Chet no ataque. Ele usou o Chet como um corner shooter no ataque. Toda hora aberto, sabe? O Chet não finalizou dentro do garrafão. Não pisou no garrafão. Eu entendo que é pra abrir espaço, pra tentar tirar o Embiid do garrafão, mas, irmão, desse jeito você mata o Chet. Você subutiliza o jogador que vinha sendo o melhor jogador do Thunder no playoff, né? Mas, enfim. Por pior que tenha sido o jogo do Thunder, o Thunder teve uma caralhada de chance de matar o jogo. O que o Thunder desperdiçou de oportunidade de matar a partida foi brincadeira. E foi punido, né? Foi punido. Nessa bola que o J-Dub forçou, que poderia ter colocado o Thunder 5 pontos na frente, na jogada seguinte o Embiid mata aquela bola absurda ali do meio da quadra, basicamente, né? Que inclusive me lembrou demais aquela bola que o Curry matou, né? Que foi um dos arremessos que mais me traumatizaram na história. E esse do Embiid, ele já... Dependendo do que for essa série, de como terminar essa série, esse arremesso do Embiid vai ser outro que vai me traumatizar por anos, né? Então, o ponto é... O Embiid foi absurdo, histórico, um dos jogos mais dominantes que eu já vi numa pós-temporada. Foi assustador o que o Embiid fez, né? Pegando rapidinho aqui algumas marcas dele. Cadê? Aqui, ó. Ele se juntou a Giannis, a Jokic e a Shaq como os únicos no século XXI a meterem um 40-20 nos playoffs, né? Só ele, Giannis, Jokic e Shaq. Ele e o Kareem são os únicos jogadores de 22 anos ou menos com um 40-20 nos playoffs. O Kareem em 70 e o Embiid nesse jogo 1. Ele e o David Robinson são os únicos na história a meter um 40-20 nos playoffs, né? Surreal. E esse número é assustador, né? Com o Wembanyama em quadra, o true shooting do Thunder foi de apenas 49%, com uma eficiência de 97,8%. Com o Embiid no banco, nos poucos minutos que o Embiid ficou no banco, o Embiid que jogou quase 50 minutos, foi disparada a maior minutagem que ele já teve na carreira em um jogo, o Thunder teve uma eficiência de 125 com 66 de true shooting. Só pra vocês terem noção do impacto que esse cara teve. Então, assim, o Embiid foi imparável, foi absurdo, o Dylan Harper foi um monstro, e o Thunder fez um jogo ruim. E mesmo assim, o Thunder quase ganhou. E aí é onde o torcedor do Thunder pode enxergar o copo meio cheio. Do tipo, pô, o Shai fez um jogo ruim, tá? Apesar do Shai ter terminado até com números não tão ruins assim, né? 12 assistências, 24 pontos. Cara, o jogo em si dele foi muito fraco, né? Mérito da defesa de San Antonio, que marcou muito bem o Shai, né? As dobras de San Antonio foram muito bem feitas, muito mais efetivas do que as dobras que o Lakers mandou em cima dele, até porque o Spurs tem a porra do Wembanyama, né? Que consegue tanto pressionar o Shai no pick and roll, como, né? Marcar o garrafão, marcar o perímetro. O fato de você ter o Embiid no seu time te permite mandar dobras em cima do Shai sem nenhuma preocupação. Porque se o Shai queima a dobra, acha o passe no perímetro, você tem o Embiid ainda pra cobrir. Entendeu? Então, as dobras que o Spurs vai mandar em cima do Shai, elas vão ser muito efetivas. E aí vai do Shai saber lidar melhor com essas dobras, né? Finalizar antes da dobra chegar, se adiantar, né? Antecipar melhor a dobra. Vai dos jogadores do Thunder aproveitarem mais os arremessos que o Shai gerar. O Shai, ele terminou o jogo com 12 assistências, mas ele poderia ter terminado, cara, com umas 20 assistências. Né? Porque ele gerou
muitos arremessos limpos pro Thunder. Só que o Thunder não soube aproveitar. O único que aproveitou foi o Caruso, né? Que fez um jogo absurdo, né? E aí entra no copo meio vazio pro Thunder, porque o Thunder fez um jogo ruim e quase ganhou o jogo. Beleza, copo meio cheio. Ao mesmo tempo, é muito difícil imaginar que o Caruso vai ter um outro jogo igual ele teve no jogo 1. Jogo ofensivo. Defensivamente, o Caruso tende a ser muito impactante em todos os jogos, porque o Caruso em playoff é isso. Agora, esperar mais uma atuação de 30 pontos do Caruso com 8 bolas de 3 é difícil, né? É difícil. Mas, enfim. O Thunder fez um jogo ruim, o Shai fez um jogo ruim, o Chet fez um jogo ruim, também foi mal utilizado pelo Daigneault. O Daigneault cometeu diversos erros nesse jogo, né? A forma como ele usou o Chet nos dois lados da quadra foi um erro. O posicionamento do Chet foi muito errado, na minha opinião, como eu já falei. Rodou muito o elenco. Ele usou 12 jogadores na rotação, cara. Eu sei que o Thunder tem uma profundidade de elenco foda e tem que ser utilizada essa profundidade, mas, pô, 12 caras não dá, né? Pô, o Aaron Wiggins teve minutos, gente. Os 4 minutos que o Aaron Wiggins jogou, que foi ali no começo do segundo quarto, foram terríveis. Ele desperdiçou uns 3 wide opens claros que o Shai gerou pra ele, né? E, mesmo usando tanto o jogador, ele deixou de usar um jogador importantíssimo que é o Isaiah Joe. Isso me deixou muito puto, cara, porque claramente a estratégia do Thunder pra essa série vai ser usar as dobras que o Spurs mandar em cima do Shai pra gerar arremesso livre no corner. Essa vai ser a estratégia. No corner não, no perímetro em geral. No corner e no perímetro. Essa vai ser a estratégia ofensiva do Thunder, aparentemente. Porque o Thunder não vai querer infiltrar porque tem o Embanema ali. Eu, inclusive, acho que o Thunder deveria infiltrar mais mesmo com o Embi. Ah, mas o Embi vai dar 15 toco. Foda-se, em algum momento ele vai errar o time de um toco, ele vai cometer uma falta, entendeu? Pô, o Thunder tem... Irmão, o Thunder não tem a porra do Free Through Merchant? Não tem ali o Shai, que é um cavador de falta? Usa o cavador de falta pra cavar falta no Embi, porra. Entendeu? Mas, enfim. Aparentemente, não. O Thunder não vai querer agredir o garrafão porque tem o Embi e vai querer apostar em arremesso de fora. Se a estratégia é essa, como é que você não usa o Isaiah Joe? Que é o melhor arremessador que o Thunder tem junto do McCain. O cara usou o Aaron Wiggins e não usou o Isaiah Joe. E eu nem sou fã do Isaiah Joe, mas se a estratégia é essa, apostar em arremesso de fora, tem que usar o Isaiah Joe, né? Mas enfim. Errou no posicionamento do Chet, errou na rotação, usou muito cara que não deveria usar. Pra mim, o time titular do Thunder tem que mudar pro jogo de hoje. Não dá pra apostar em Hartenstein e Chet juntos. A formação de Double Big, ela não vai ser efetiva nessa série. E eu já havia falado isso no preview. E no jogo 1, ela de fato não foi efetiva. Tem que começar ou com o Cason Wallace ou com o Alex Caruso. De preferência o Cason Wallace, né? Eu prefiro o Caruso vindo do banco. Né? Eu prefiro que o Caruso ele tenha dosagens controladas de entrada no jogo. Pra sempre entrar com intensidade alta. Eu prefiro começar com o Cason Wallace. Então acho que essa é uma mudança que o Daigneault tem que fazer. E a mudança no posicionamento do Chet. Né? Usa o Chet mais colado no garrafão. Cola ele mais no Embi. Deixa ele mais próximo na hora da ajuda. Porque a marcação tende a ser bem mais efetiva. Não tô falando que vai parar o Embi. Não tem como parar o Embanema. Tem como você limitar. O Thunder não limitou nada o Embi no jogo 1. O Spurs não parou o Shai. Tanto que o Shai terminou com um duplo-duplo, fez ali um bom quarto período. O quarto período do Shai foi bom. Foi um bom quarto período. Então o Spurs não parou o Shai, mas limitou bastante as ações dele. O Thunder tem que fazer a mesma coisa com o Embi. Você não vai limitar o Embi a menos de 20 pontos de média. Mas você também não pode ceder 40 pontos pra ele todo o jogo, né? Então... eu acho que o Thunder tem essas mudanças pra fazer. Não acho que a série tá definida. Não acho que a série tá acabada. Acho que o Thunder tem totais condições de reverter. Mas tem que ajustar. O Daigneault tem que ser melhor.
Chat tem que ser melhor, Shea tem que ser melhor, né? É isso. Pelo lado do Spurs, eu acho que a única mudança que eu faria se fosse San Antonio, e aí não é uma mudança em si, seria uma, sei lá, seria uma abordagem diferente em relação ao Luke Cornet. Os piores momentos do Spurs nesse jogo foram com o Cornet em quadra. Toda vez que o Embiid foi pro banco e o Cornet entrou, o Thunder melhorou. O Thunder foi melhor no jogo, né? A eficiência do Thunder subiu, a produção do Thunder subiu, porque não tinha o Embiid em quadra. Os minutos sem o Embiid precisam ser menos sofridos para San Antonio. San Antonio precisa dar um jeito de sofrer menos quando o Embiid estiver no banco. Entendeu? E aí isso passa muito pelo Cornet, né? Uma outra coisa, né? Hoje o De'Aaron Fox deve voltar. O De'Aaron Fox não jogou o jogo 1 deve voltar hoje. Cara, é foda, porque vai suar como se eu fosse hater do Fox, coisa que eu não sou. Mas, cara... mano, me incomoda muito o Spurs tirar minutos do Dylan Harper por conta do De'Aaron Fox, cara. Isso me incomoda demais, porque o que o Dylan Harper tá jogando, gente, é um absurdo, pô. E você tirar minutos dele, cara, pra mim é muito tiro no pé, entendeu? Eu entendo que o Fox tem que jogar. Até pela questão de controle de turnovers. Uma coisa que o Spurs sofreu muito nesse jogo foi turnover, né? O Stephen Castle cometeu, acho que foram 11 turnovers, se não me engano. O Fox, ele ajuda nisso, ele ajuda no controle de posse, no cuidado da bola, mas... Cara, tirar minutos do Dylan Harper... Puta, me incomoda muito, cara. Se eu fosse torcedor do Spurs, eu não ia querer que o Dylan Harper tivesse minutagem reduzida, cara. Sinceramente. Porque olha o que esse moleque tá jogando, velho. Olha a confiança que esse moleque tá jogando. Playoff é momento, cara. Eu acredito muito nisso, cara. No playoff tem que jogar quem tá melhor. Entendeu? Então... Sei lá. Ele vai pro banco, o Mitch Johnson não vai bancar o Fox, mas eu acho que é uma perda pro Spurs. Qualquer minuto tirado do Dylan Harper, pra mim é uma perda pro Spurs. Na minha opinião. Mas enfim. Acho que sobre o jogo 1 é isso. Acho que deu pra dar uma boa geral. Vamos pro jogo 2 hoje. Vamos ver o que o Thunder apresenta de diferente. Porque se perder hoje, aí realmente vai ficar pegado. Vai ficar bem pegado se o Thunder, né, ter que ir pra San Antonio com 0-2 na conta. Vai ser bem difícil.